Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 6. O texto base vai ser Deuteronômio, capítulo 6, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, livro, páginas, deixa aberto em Deuteronômio, não fecha ela não, que a gente vai navegar depois em alguns versículos no próprio Deuteronômio. Deuteronômio 6, do 1 até o 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós vamos orar agora. Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e que o Senhor fale conosco através dela, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, uma frase muito interessante que nós ouvimos aqui semana passada, no estudo aí de eclesiologia, foi que o entendimento equivocado, errado de uma igreja é uma tragédia. E todo entendimento equivocado de uma igreja, ele vem de uma interpretação errada das Escrituras também. Com isso eu digo assim, o porquê que a gente vai se debruçar agora, alguns minutos, sobre Deuteronômio? Porque ele é um livro importante. E porque também, muitas das vezes, ele pode ser evitado, porque ele tem lá os seus desafios ao pregar sobre ele, e às vezes falta entendimento sobre ele. Eu vou usar um termo aqui, a dieta da igreja, ela precisa ser variada. É por isso que a multiplicidade de pregadores, de ensinos, é importante. Então, algumas vezes a gente ouve alguns falando em Hebreus, parábolas, João, agora Deuteronômio, Antigo Testamento. Então, isso é importante. A igreja é comparado como um organismo vivo, né? Como um corpo. Então, é importante essa correta dieta. E Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, quando ele está falando isso, ele tem em mente não o Novo Testamento, ele tem em mente as Escrituras, o Antigo Testamento, porque o cânon do Novo Testamento não havia sido fechado. Então, como que a gente aborda, qual a nossa abordagem de um texto que fala da lei? Deuteronômio tem algumas particularidades, tem algumas coisas que se você quando você faz uma leitura dele, você fala, por que está dizendo isso? Não ferver, não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Então a gente fala, nossa, que coisa, será que isso é válido para a igreja? Por que isso daqui foi escrito? Qual a utilidade disso? Alguns vão dizer que o Antigo Testamento já foi abolido, a lei foi abolida, e Jesus deixa bem claro, ele não veio abolir a lei, as palavras de Jesus. Então, como que a gente tem uma abordagem correta do Antigo Testamento, então? Primeiro, a gente vai aprender assim, falar basicamente,
a estrutura do livro de Deuteronômio. Isso, a arqueologia, ela nos presenteia com coisas muito interessantes. Então deve ter lá, se eu não me engano, no Museu Britânico, um documento, né, fragmentos de um documento que chama Tratados do Império Hitita. E aí, datado de 1300 a.C., praticamente ali na época que Moisés viveu. Então, o Deuteronômio faz parte do Pentateuco. A gente tem como 5 livros, mas é uma obra só de Moisés. A gente costuma dizer que faz parte da Torá, que significa lei, mas a gente tem lei assim na nossa cabeça como faz, não faz, né? E Torá também pode significar instrução. Então, se a autoria, falando da autoria, é Moisés, e Moisés está dando, né, os estudiosos vão dizer que Moisés está entregando o Deuteronômio nas campinas de Moabe. O que significa isso? Gente, todos nós precisamos nos dedicar em estudar a palavra de Deus. Se você não faz isso, em ler a palavra de Deus, se você não encontra esse tempo, tem alguma coisa de errado na sua vida. A prioridade está sendo outras coisas, né? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar com isso, estou dizendo que isso deve ser encaixado na sua rotina de forma que você, sua família, você como pessoa, porque senão algumas coisas vão ficar no ar aí. Mas na fronteira da Terra Prometida, Israel estava lá, né? Tem todo. Eu já lembro do mapa na cabeça lá, eles querendo chegar na terra que o Senhor havia prometido lá atrás. E aí Deuteronômio, ele é estruturado, a mesma estrutura dos tratados hititas é a maneira como que ele está estruturado. Então estou dizendo que a mesma estrutura, não o mesmo conteúdo. Como que seria essa estrutura aí de Deuteronômio? Então, existe um preâmbulo, né? O nome de Deuteronômio para nós significa a repetição da lei, a segunda lei. Está errado? Não está. Mas, porque tem uma parte lá do livro, no meio do livro, que diz isso. Mas na Bíblia hebraica, o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia é o nome das primeiras palavras que aparecem lá. Então, se a gente voltar lá, em Deuteronômio, capítulo 1, a gente vai descobrir o nome dele na Bíblia hebraica. São estas as palavras. Isso, dentro daquela estrutura de um tratado, isso seria o que é chamado de preâmbulo. Uma palavra difícil para nós, mas ela é comum aí nos meios jurídicos, né? Então, a palavra preâmbulo é um relatório que antecede uma lei ou um decreto, parte preliminar em que se anuncia a promulgação de uma lei ou um decreto. Então, ela é descrita o Deuteronômio é estruturado nesses moldes. Então, existe um prólogo histórico. O preâmbulo ele vai do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 até o 5. Depois o prólogo histórico é do versículo 6 do capítulo 1 até o 43 do capítulo 4. A parte que eu li para vocês está dentro das estipulações gerais, que vai do versículo 44 do capítulo 4 até 11:32. Depois existe o que é chamado de as estipulações específicas, que vai do 12:1 até o 26:19. Depois, 27:1 até 28:68, vão ter as bênçãos e as maldições. Do 31:9 até o 29 é a cláusula do documento, e depois do 32:1 até o 47, as testemunhas. Em algum momento eu vou falar sobre o restante aqui, né? Por isso que eu resolvi fazer essa leitura aqui para vocês disso, né? E também no caso de alguém querer anotar como que está estruturado
o Deuteronômio. Então, basicamente, é nesse molde que é feito. E o que significa que esse molde tem a ver com as pessoas que receberam o Deuteronômio? A Bíblia, meus irmãos, ela é supracultural, ela fica acima das culturas, mas ela comunica dentro da cultura das pessoas. O que significa isso? As pessoas precisam entender o que a gente está passando para elas dentro da cultura delas. Não quer dizer que a Bíblia vai se acomodar à cultura. Significa que ela vai usar elementos daquela cultura para comunicar às pessoas, para fazer uma abordagem daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas que receberam Deuteronômio na época de Moisés, elas entendiam esses tratados aí. Como que eram esses tratados aí? O reino de Montemor, ele era um reino, vamos pensar no tamanho da cidade. É um reino pequeno, perto do reino de Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Montemor tem cerca lá de 60 mil, 65, eu acho que varia entre 65. Então, vamos pensar que são reinos. E aí, o reino de Sumaré ou de Hortolândia quer atacar Montemor. E aí, Montemor chega diante de Campinas, né, no rei de Campinas, e fala: olha, eu quero me aliar a vocês. E o rei de Campinas faz um tratado. Olha, tá bom, você quer se aliar a nós, mas essas são as condições que você tem para se relacionar comigo. Você vai prestar lealdade somente a mim, não a Hortolândia e a Sumaré. Então, o Deuteronômio é bem nisso. Israel era um povo pequeno, perto dos outros povos. E naquele preâmbulo, naquela parte que eu falei da estrutura preâmbulo, do prólogo histórico, o prólogo é o que vai se desenhar depois, né? Ele está dando ali uma introdução, é uma recapitulação de tudo que o Senhor fez nesses 40 anos de deserto, até mesmo 400 anos, né, 40 anos de deserto, 400 anos de escravidão, o chamado de Abraão. Então é tudo Deus falando do que Ele fez. Então Deus se coloca como um soberano, e as pessoas o quê? São os seus súditos. Na linguagem lá, é o suzerano e o vassalo. Então, quando a gente chega aqui, nesse ponto que nós lemos, do capítulo 6, a gente tem que responder então uma pergunta: para que a lei foi concedida? Porque talvez a maneira que o entendimento errado, talvez que alguém teve lá no passado e transmitiu para a igreja, e isso é muito comum, a gente entendia a lei como algo muito ruim. Ou a gente entende que a lei, ela tem um aspecto salvífico, né? Você cumprir a lei, você está salvo. E se não é isso, por que a lei foi dada? Principalmente aqui para Israel, e para depois, para nós, o povo de Deus, a igreja. Ela foi dada para um correto relacionamento com Deus. Eu coloquei como título esse sermão de relacionamento com o soberano. A maneira pela qual a gente se relaciona com Deus. A maneira correta, a gente deve olhar para a Bíblia. Por isso que o capítulo 6 começou da maneira que a gente começou ali. E é boa parte do que é tratado o livro, né? Então, além dessa estrutura como um tratado de relacionamento com o soberano, o livro de Deuteronômio ele tá dividido em 3 grandes discursos. E nós vamos abordar aqui boa parte, né? E depois vamos falar de outras partes. O discurso 2 tem as estipulações gerais e o maior dos mandamentos. Então, foi o que a gente leu. Começa lá: esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem. Então, Moisés, o legislador, né, aquele que está dando a lei ao povo de Deus, que foi resgatado, que Deus tinha cuidado, está dando um código para que as pessoas, o povo de Deus, se relacionasse corretamente com Deus. Tem tudo a ver, meus irmãos, com a
aquele contexto da época e o nosso contexto. Então, tudo isso que a gente leu aqui, desses versículos iniciais, vamos para atenção para o versículo 2, o que ele vai dizer? Tem muito a ver com a aula, né, que foi dita hoje. Para que temas o Senhor teu Deus, guardes os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então, um correto relacionamento com Deus, ele vem da gente transmitir a fidelidade na transmissão dos ensinamentos de Deus para nós. Vamos pensar no contexto de ensinar os nossos filhos, os membros mais novos da igreja. Vamos pensar que a Raíssa me vê assim, de fim de semana, eu dando prioridade, ao invés de estar aqui com vocês, eu dar prioridade, for uma constância na vida, lá na rotina do nosso lar, eu dando uma prioridade para um passeio. O que ela vai pensar? Logo, a igreja, o culto, a comunidade de fé não é tão importante. Não é assim? Certa vez, um amigo da igreja que eu era, ele falou assim, ele gostava muito da Ponte Preta. E ele falou assim, eu gosto muito, eu queria que o meu filho fosse no estádio, mas eu tenho uma preocupação dele achar que aquilo é mais importante que as coisas de Deus. Falei, nossa, é uma correta observação. Eu não estou dizendo que a gente não tenha tempo na nossa agenda para lazer. Deve ter. A família, o casal, os solteiros devem ter momentos de lazer. Mas o que é a prioridade? Onde que será que a nossa lealdade está dividida? Será que a gente tem coisas que a gente coloca ali que dá a entender isso? Para quem que você, qual é o Senhor da sua vida? É isso que eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Não é pecado trabalhar no domingo. Mas se na nossa cabeça assim, eu tiver uma ganância, que eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ficar rico, e ao invés de priorizar o culto e priorizar meu trabalho, aí é outra coisa. Então a gente precisa pensar na prioridade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que, quando a gente fala da palavra de Deus, e principalmente em algum texto que fala da lei, a gente tem que ter cuidado para não cair no moralismo. Que você pode ser salvo porque aquilo que o pastor falou agora cedo, que você cumprir o ritual. Eu estou na igreja todo domingo de manhã, na hora de falar, estou depositando o meu dízimo ali, os 10% corretamente, eu faço parte de todos os rituais. Mas onde está o seu coração? Ele está na sua justiça própria ou está no amor ao Senhor? Quando chega o versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que isso daqui, os israelitas, eles repetiam isso nas orações 2 vezes, pelo menos, ao dia. Era o que eles repetiam, né? Vamos dizer que é a confissão de fé dos israelitas, no qual eles vão dizer que, quando na sua Bíblia, na tradução que eu li aqui, vai dizer, ouve Israel, Senhor, todo maiúsculo, é Yahvé, Elohim, é Yahvé. É isso, a tradução literal está dizendo isso. Shema Israel, Yahvé, Elohim, Yahvé. Ele está dizendo, esse Shema, que é ouve, não é simplesmente um ouvir passivo. Porque em outros momentos, no próprio Antigo Testamento, está dizendo, ouve, Senhor, os meus inimigos estão me perseguindo. Ele está dizendo que para Deus só ouvir ou para Deus agir? Esse ouve, esse Shema é um ouvir ativo, né? Já que o Senhor, o Yahvé,
É o nosso único Senhor, Ele é o único Deus. Por isso que a questão entra toda isso que eu falei para vocês. Tratado, entra também a lealdade, e aí ele começa aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus, Yahvé Elohim, de todo... Aí ele vai dizer: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não são coisas separadas. Isso quer dizer, naquele sistema de pensamento, em sua totalidade. Em sua totalidade. E os nossos filhos vão sempre observar isso, né? Eles observam. A gente pode... A minha mãe nunca falou assim: George, levante cedo para trabalhar. Mas como eu acordava todo dia, 6h15, com o barulho do micro-ondas, eu sabia, minha mãe já acordou para trabalhar. Ela já está fazendo o café da manhã dela, preparando ali. E aí eu percebi que isso se tornou um padrão ali comigo e com minhas irmãs, da gente repetir o que ela fazia, sem mesmo ter ensinado, sem mesmo um dia ter falado, sentado, a gente fala: vocês têm que acordar cedo para trabalhar. É aquela dinâmica da casa, né? Então a gente, nas nossas interações do dia a dia, demonstra um amor ao Senhor? Ou demonstra lealdade a outras coisas, a criaturas, a coisas materiais? Isso a gente tem que se perguntar. Aí eu coloquei uma pergunta que tem a ver com isso que eu falei. Como nossos filhos aprenderão a amar Deus se perceberem incoerência em nós? Que chega uma hora que os filhos fazem as conexões, né? Eles perguntam: ué, a Raíssa, ela está naquela fase lá, ela fala assim: de onde que veio o meu sobrenome? Veio da minha mãe, veio do meu pai, e de fulano? E como que funciona tal pessoa? Eles começam a fazer perguntas que, se há uma incoerência, eles começam a perceber, e começam também a tomar as suas próprias conclusões nos seus coraçõezinhos. Como amar Jesus sem amar o seu corpo, igreja, irmãos? Está dentro daquilo que a gente viu ali, né? A pessoa está no hall de membros e ela não tem conexão com o corpo. Eu ia até citar um exemplo, que eu e a Sheila fizemos parte de uma igreja. A gente ficou, sei lá, quase 5 anos. Tinha pessoas no hall de membros, dava dízimo todo mês, mas eu nunca vi elas no culto. Nunca. E a gente questionou a liderança da igreja. Por quê? Porque eles dão o dízimo. Então, como que a gente, pensando nesse contexto da lei aqui, como que a gente diz que ama a Deus e troca por outras coisas? Nesse tratado aqui, como se relacionar com Deus. Então, um dos objetivos da lei, ela foi dada para um correto relacionamento com Deus. Então, fala de dar o amor na sua totalidade, e também, se a gente ama a Deus, a gente vai falar, né? Passar para a geração adiante, principalmente aquela que está mais próxima de nós. É responsabilidade dos pais. Não é do pastor Paulo, pastor Norival, Guilherme, minha. Não é nossa educar os filhos de vocês. A igreja, ela apoia. Não é das mulheres que preparam as aulas ali. É cada família. A Bíblia entende como, no Novo Testamento, cada crente como um sacerdote. Então ele diz que tu inculcarás, falarás assentado à tua cama. Eu sento na minha e na da Raíssa, na dos outras casas eu não vou. Né? Fala num contexto familiar aqui, o tratado de aliança, né? no mais íntimo ali do seu lar, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Quando a gente passa a ensinar as crianças, elas fazem umas perguntas difíceis, né? E aí fala para repetir, para falar. Então, o correto relacionamento com Deus, a gente usa a lei para isso, né? Então, a lei foi dada para isso.
Outra questão que fala em Deuteronômio, se a gente saltar aqui para o versículo 20 desse mesmo capítulo 6, o que vai dizer? Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. De fato ocorreu essa escravidão ao Faraó, ao Egito. E aí, olha como que serve de testemunho. Essa questão para os nossos filhos, né, a lei, ela serve também para dar esse testemunho do que Deus fez. Algumas vezes, nós somos confrontados, às vezes, pela nossa família. Em casa, pelo menos, né, nos meus familiares acontece muito. Deixa a Raíssa ficar aqui um pouquinho mais, né, principalmente domingo. Né? Tem problema ela perder um culto só? E eu falo para as pessoas, não, ela vai, onde que a gente for, ela vai. Se a gente almoçar aqui, ela vai almoçar. Quando for o horário da gente ir embora, ela vai com a gente. E assim, imagina várias pessoas se caminhando para sair de um evento que acontece no domingo, mas não pode ficar, que mal que tem, né, as famílias dela. Eu logo pensei no Faraó, quando ele deixou o povo sair, mas falou, não, deixa as crianças. A Sheila estava participando, estava conversando com uma irmã de uma igreja que a gente foi, e ela disse, eu acho que eu já até falei aqui para vocês, ela disse que um menino pequeno, não deve ter 3 anos, tem de 3 a 5 anos o menino tem. O menino ficou indignado com os pais, porque até então, essa idade, ele nunca tinha ido na escola dominical, ele só tinha ido no culto de domingo à noite. E aquela mulher que é a avó falou assim, pena que os meus filhos não repetem o ensino que nós damos. Então a gente acha, muitas vezes, negligencia o nosso relacionamento com Deus e principalmente com os nossos filhos, não ensinando eles a amar o Senhor. Outra coisa que a gente vê em Deuteronômio, agora tendo um olhar mais amplo sobre o Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 24 até o 28, 29, 24 até o 28, isto é, todas as nações dirão, por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, seu Deus, fez com eles quando os tirou do Egito. Se foram e serviram outros deuses, adoraram deuses que não conhecem, que eles não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor nos arrancou com ira da sua terra, mas também com indignação e grande furor os lançou para outra terra, como hoje se vê. Dentro de um tratado, tem as partes que devem se cumprir. Deus protegia o povo, prestava lealdade para aquele povo, e aquele povo servia a Deus. Caso aquele povo não servisse a Deus, foi o que eu falei para vocês, chega um trecho de Deuteronômio, 27:1 a 28:68, tem as bênçãos e as maldições. E aí, eles, pelo fato de o coração deles serem teimosos, né, eles pecaram contra Deus. E é isso que vai acontecer com a gente. A gente peca contra Deus. A gente recebe os decretos de Deus, de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas nós somos pecadores. Muitas vezes nós dividimos o nosso amor. Isso é o Evangelho.
A gente tem que entender a nossa miséria, o nosso pecado. O Evangelho acaba com a gente, acaba com a nossa autoestima. O nosso ego está que nem um balão, né? Um balão de ar, uma bexiga. E o Evangelho vem, murcha ele. Então, a gente não vai cumprir a lei. A gente vive aprende num legalismo. Não estou dizendo que a lei não serve para nada, que ela é ruim. Eu só estou dizendo que o nosso coração, a gente não vai cumprir a lei do Senhor. E aí, como que a gente encaixa o Deuteronômio com a narrativa bíblica, com a grande história da Bíblia? Capítulo 27, versículo 8. O que vai dizer ali? Na antiga aliança, Moisés recebeu essa tarefa. Ele foi designado, escolhido para isso. A gente leu 27:8, 31:24 também. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, e o 33:4 também. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Então, o Senhor levantou ali Moisés para dar a lei ao povo, para apontar se todos eles pecaram, né? Se Moisés, Davi, Abraão, todos eles pecaram, Daniel, José, todos eles pecaram, para quem que a gente deve olhar? O Moisés escreveu nas tábuas de pedra. Jesus escreve no nosso coração na nova aliança. E o próprio Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus se tornou maldição por nós. Eu peguei aqui um comentário, um texto de um comentário, porque assim, o povo, ele recebeu todas as maldições. O pastor Fábio falou isso quando falou sobre Ageu. Leu ali e falou, né, que o povo pecou e tudo que estava ali na maldição do capítulo 28 recaiu. Porque a lei, ela exige um cumprimento perfeito. Não estou dizendo que a gente tem que descartar, falar, já que eu não vou cumprir, ela não serve para nada, né? Eu tenho que odiar a lei. Mas alguém cumpriu por nós. Jesus se tornou maldição por nós, porque a gente não era capaz. No próprio capítulo 27, o capítulo 21, 23 de Deuteronômio, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor, seu Deus, te dá em herança. Esse versículo aqui, ele está dentro de um contexto de diversas leis. Ele fala do direito do primogênito, ele fala dos filhos desobedientes, e aí ele vai entrar nessa questão dos cadáveres pendurados no madeiro. E a Bíblia vai dizer que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus, não tendo pecado nenhum, ele foi pendurado numa cruz e levou os pecados de seu povo. De seu povo. Porque a gente crê que nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada à toa. A pergunta é: você está em aliança com Deus? Como que eu estou? O que é isso que você está perguntando? Tudo que é falado sobre a igreja, batismo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não só isso, como que a sua vida de devoção mostra quem você tem servido? Porque a lei, ela não tem poder salvífico, mas à medida que o coração é transformado, a gente entende nosso estado de miséria. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não cumpro isso. Só que alguém cumpriu por nós. Uma vez eu ouvi que estamos
debaixo ou de Adão ou de Jesus, ou do primeiro Adão ou do segundo Adão. Aqueles que estão em Jesus, Jesus cumpriu a maldição da lei, né? E vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 3, resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Para a gente caminhar para o fim, se você não entendeu, se você não está em Jesus, se você não faz parte do corpo de Cristo, tem alguma coisa de errado em você. Se você faz parte só nominalmente, tem alguma coisa errada com você. Aqueles que não estão aí em aliança com Deus são malditos, né? Vão sofrer o castigo eterno. E aí, aqueles que estão em Jesus, porque Ele fez maldição em nosso lugar, são o povo de Deus, não terão maldição. Mas a gente vê o tamanho que é a tragédia do pecado. Precisou morrer um justo em favor daqueles que estavam sob condenação. Esse é o Evangelho. Isso é que Deuteronômio, ele não vai citar Jesus aqui, mas ele vai apontar para essa aliança, para a nova aliança, né? Para o que Jesus fez por nós. Cada trecho do Antigo Testamento, ele vai apontar para a consumação em Jesus Cristo, para a redenção. Então, a nossa conta lá estava tão negativa que a gente não era capaz de pagar. E aí foi feito o quê? Uma transferência, né? O que estava na conta de Jesus, a justiça dele, veio para nós. As maldades dos nossos pecados foi para a conta de Jesus. Uma canção, ela tem como título Alguém Como Eu. E ela vai retratar algumas coisas aqui que a gente falou. Eu quero fazer uma citação aqui. Amaldiçoado por Deus é uma citação de um comentário do Antigo Testamento, aqui de Deuteronômio. O corpo não era amaldiçoado por Deus, porque estava pendurado numa árvore, mas estava pendurado em uma árvore porque era amaldiçoado por Deus. E o corpo não era amaldiçoado por Deus simplesmente porque estava morto, pois todos morrem, mas por causa da razão da morte. Quebrar a lei de Deus e viver como se não se importasse ou não existisse, era com efeito amaldiçoá-lo. E todo aquele que amaldiçoasse a Deus seria amaldiçoado por ele. Quebrar a lei de Deus e, consequentemente, incorrer em pena capital era sofrer o pior tipo possível de morte, pois o meio de execução representava formal e final separação da comunidade de Deus. Assim, o uso desse versículo na epístola de Paulo aos Gálatas é bem marcante. Cristo tomou sobre si a maldição da lei, a pena da morte. O modo de sua morte, crucificação, simbolizou dramaticamente o sentido de sua morte. Sua separação da família de Deus tornou possível nossa admissão à família de Deus, pois a maldição da transgressão da lei, que teria barrado permanentemente a admissão, foi removida. Então a gente vê aqui a poesia do Estênio Marços. Ele fala assim, que vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu. Nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. O Evangelho é isso. Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso favor. Essa morte cruel era nós que merecíamos. Esse é o Evangelho. Isso que a gente tem que ensinar principalmente para os nossos filhos, para a nossa igreja, que a gente tem que falar em voz alta todo domingo. O Evangelho precisa ser proclamado em todas as reuniões da igreja, porque a gente não sabe, não conhece, não tem um raio-x do coração, não sabe quem é ali transformado por Deus, quem não é, não sabe aqueles que estão em dúvida. Mas a síntese é isso. O que a gente não era capaz de cumprir, Ele verteu a sua vida do seu corpo para levar a nossa culpa, para remover a maldição da lei que estava sobre nós. Deus não revogou. Por isso que Jesus Cristo fala, não vim
abolir a lei, mas vim cumpri-la. E ele cumpriu nele mesmo todas as maldições por nós. É disso também que Deuteronômio fala e aponta, né, para essa culpa que alguém inocente levou. Nós vamos orar então. Senhor nosso Pai, que o Seu Espírito Santo trabalhe essas verdades em nossos corações, Senhor. Quebre o nosso coração duro, Senhor, orgulhoso, Senhor, impenitente, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que por mais que nos esforcemos, ó Deus, vamos falhar, Senhor. Mas é aí que entra a Tua graça, Senhor. Aí que entra somente a graça, ó Deus, que nos liberta, Senhor. Que quão maravilhoso é ouvir, Senhor, que alguém tão puro, Senhor, que alguém divino, Teu Filho amado, entregou sua vida por miseráveis pecadores. E que nos redime, ó Deus, de toda maldição. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar com essa verdade, Senhor, a anunciar essa verdade, nos alegrarmos nessa verdade, Senhor, que nos machuca, nos fere, mas também nos liberta, ó Deus. Tudo isso nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.